Jó, capítulos 32 e 33. Jó, capítulos 32 e 33. Aparece um tal de Eliú agora nessa história. Deixe-me falar, por favor. Jó, capítulo 32. É um mistério, Rômulo. Rômulo, está funcionando não. Funciona o negocinho, mas ele não está passando. Tecnologia tem essa virtude. Quando você mais precisa dela, ela vai falhar. Você tenha certeza que ela vai falhar. O vermelhinho está funcionando. Ele está ligado, só não está passando. Quando eu toco aqui, acende um vermelhinho aí, mas não passa não. Faça o seguinte. Está indo não. Vá passando por aí, vá meu filho, vá. É o play, aqui para frente. Sim. Capítulos 32 e 33. Surge um jovem, Eliú. No capítulo 32, Eliú reprova os amigos de Jó, porque na percepção dele, falharam em corrigir a visão errada que Jó tinha acerca de Deus. E no capítulo 33, Eliú começa a se dirigir aos amigos de Jó e a Jó. Eliú repreende Jó, porque na percepção que ele tem, ele entende que existe uma resistência de Jó, no sentido de resistir, receber de Deus a disciplina. Quem é Eliú, irmãos? Eu gostaria só de lembrar os amigos de Jó. A gente viu Elifaz, aquele que fez o que fez porque não sabe o que ele faz. E Elifaz acusa Jó de coisas em tese que Jó não havia feito. No primeiro e no terceiro discurso ele vai fazer isso. Vai impor uma justiça chamada justiça retributiva, e a gente falou muito sobre essa questão da justiça retributiva. E apesar de ser o mais velho, ter um discurso polido, ele foi duro, foi incisivo. E quando a gente menos pensa, surge um tal de Bildade, que vem com toda a maldade, mais agressivo, diante de Jó, nos seus discursos. Quando a gente pensa que não vai piorar, entra Zofar. Então tem um discurso, uma gradação, que tem a ver com os seus nomes. Agora vem um jovem, Eliú. O nome Eliú significa ele é Deus. E a ideia geral que Eliú vai trazer é que Deus é bom e está sempre certo. E utiliza os sofrimentos para purificar os justos. Os amigos de Jó estão errados e Jó também está na visão que ele tem. A intervenção de Jó a intervenção de Eliú vai interromper os ciclos anteriores de discurso. E essa intervenção de Eliú, ela é motivada pelas palavras do próprio Jó. Quando Jó se defende diante dos seus amigos, Jó os desafia. Antes de começar o capítulo Jó 32, eu gostaria que você voltasse um pouquinho para Jó, capítulo 31, os versículos 35 a 37. Você vai ver que Jó desafia. Jó diz: se alguém me ouvisse, agora eu assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça denúncia por escrito, eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos como um príncipe, eu me aproximaria dele. A ideia é que a resposta ainda não tinha chegado, Jó apresentou a sua defesa e exigiu uma resposta. Eu preciso de uma resposta, eu quero uma resposta. E Eliú vai perceber, na sua percepção, Eliú vai ver que as respostas que os amigos deram não foram satisfatórias, porque na ideia de Eliú, Jó ainda continua falando.
Aí a defesa, Eliú não é citado no final, isso vale a pena salientar, que quando Deus fala e quando Deus restaura toda a situação de Jó, Deus vai ter uma palavra de repreensão aos amigos de Jó, mas vale a pena citar, irmãos, que na palavra de repreensão de Deus aos amigos de Jó, no final do livro, Eliú não é citado. A pergunta é, aquilo que Eliú falou é correto? O fato é, aquilo que Eliú falou serviu de uma introdução para aquilo que Deus haveria de falar a partir do capítulo 38. E o que Eliú vai estar falando é algo que parte do seu coração. Ou seja, Eliú vai se mostrar mais sincero do que os acusadores anteriores. Os acusadores anteriores, eles foram teologicamente ortodoxos na sua visão, mas eticamente eles foram sofríveis, porque começaram a discutir sobre a questão de Jó, mas não deram a Jó a ajuda que Jó precisava. Se eles tivessem ficado calados e tivessem ajudado a Jó, teria sido melhor. Esse último agora, Eliú, ele vai entrar nesse rol de discurso, mas ele vai dizer o seguinte: olha, o que eu estou falando para você é de sinceridade do meu coração. Ele não tem no seu coração aquele sentido de destruir ou desfazer do ser de Jó. Ele, com humildade, pode até falar alguma coisa que não seja coerente, mas no seu coração, o sentido é o de tentar o máximo possível restaurar Jó. Vamos ao texto, capítulo 32, dos versículos 1 a 5, veja só. Então, esses três homens, no caso os amigos de Jó, esses três homens pararam de responder a Jó, pois este, Jó, se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este, Jó, se justificava a si mesmo diante de Deus. Ele também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles, os amigos, eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Olhe para mim um momentinho. Eliú perde a paciência, Eliú perde a compostura, se indigna. Eliú está indignado contra o próprio Jó, porque no seu entender, Jó se justifica, dizendo que não tem culpa, e para ele isso era algo inadmissível. E Eliú vai se indignificar também contra os amigos de Jó, porque no seu entender, os amigos não conseguiram refutar Jó nos seus argumentos, e o que é pior, tinham Jó como culpado, mesmo sem ter refutado os argumentos. E ele via nisso algum senso de injustiça. Ele, de fato, está correto. Segue o texto, os versículos 6 a 9. Eliú questiona a sabedoria dos mais velhos. Eliú vai dizer: então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, essa indicação familiar é uma indicação muito interessante, porque os estudiosos apontam que essa clã, ao que tudo indica, era uma clã do deserto, era algo que remete a uma clã de pessoas lutadoras, uma clã de pessoas assim muito aguerridas. Filho de Baraquel, de Bus, o que foi que ele falou? Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são os mais velhos os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Aqui,
Eliú diz uma coisa muito interessante. Eliú, ele questiona a sabedoria dos velhos, ele está muito disposto a compartilhar aquilo que sabe. E ele diz, olha, eu pensava que vocês, por serem mais velhos, iam falar com sabedoria, mas eu vejo que não é assim. E ele traz uma quebra de paradigma muito grande para a cultura daquela época. Ele diz, olha, eu estou ouvindo vocês, de barba branca aí, mais velhos do que eu, não conseguiram refutar nada, então eu concluo que não é o fato da pessoa ser velha que ela tem maturidade, não é o fato da pessoa ser velha que ela tem sabedoria. E a conclusão dele é muito interessante, porque cita uma coisa da vida, irmãos, e é verdade, é uma quebra de paradigma para esse momento. Será que toda pessoa idosa é sábia? E será que todo jovem é imaturo? Na cultura dessa época, entendia-se que toda pessoa idosa era naturalmente sábia. E Eliú está dizendo, será que é? Será que essa sabedoria não vem de dentro? Será que não é colocada em seu espírito pelo próprio Deus? Eliú questiona a maturidade quando ele vê o péssimo, digamos assim, desempenho dos amigos de Jó ao refutar os argumentos de Jó. Mas diga-se de passagem, irmãos, o que Eliú fala é verdade. Eu conheço muita gente de idade que toma decisões infantis. E conheço muita gente jovem que nas suas decisões estão dando um show. Eu tive a possibilidade, a oportunidade, de sábado próximo passado, vi um casamento aqui nesta igreja, onde vi 2 jovens se casando, e eles, com plena consciência, cada um dos seus papéis, num nível de maturidade e de responsabilidade altíssimo, de um relacionamento que foi fortemente construído, tendo Deus como base. E eu vi uma maturidade naqueles jovens que estavam se casando aqui no sábado, que faz tempo que eu não vejo em muitas pessoas até de idade. Então, existem jovens, existem pessoas que, apesar de tenra idade, estão tomando decisões sábias, porque chamaram Deus a participar de sua vida. E fazem isso com muita sinceridade de coração. E aqui, em contrapartida, às vezes, a vida nos mostra pessoas de idade, pessoas que, em tese, a gente pode esperar muita sabedoria, mas tomando decisões como criança. Eu posso lhe dar um exemplo bem simples. Você pode conversar com um ou outro, já pessoas assim, de cabelinho branco, tal. Você pode conversar com ele. É possível que ele esteja escondendo alguma doença para não ir no médico ou não ir no dentista. Tenha isso como certo. Eu conheço muitas mães, muitos pais, que às vezes a gente vê nitidamente que tem algum tipo de doença, mas eles não querem ir para os médicos, porque na cabeça deles, eu não quero dar trabalho para os meus filhos. Quando na realidade, se eles tivessem um pouquinho mais de bom senso, eles entenderiam que iriam antes, para que isso não se tornasse uma coisa mais difícil depois. Então veja, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Eliú propõe uma quebra de paradigma muito interessante para aquele momento e faz sentido. Maturidade é uma coisa que as pessoas têm quando acatam as responsabilidades da vida. Vamos adiante, versículos 10 a 14. Eliú vai censurar os amigos diretamente, os amigos de Jó. Versículo 10. Por isso eu digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, eu esperei. Eu fiquei ouvindo os seus arrazoados, enquanto vocês estavam procurando palavras. Dei-lhes total atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam, encontramos a sabedoria, que Deus refute, não o homem. Versículo 14. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras.
e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Eliú aqui foi muito sensato. Eliú observou o comportamento dos amigos e identificou que Jó foi acusado pelos seus amigos e os argumentos eram fracos. Ele identifica isso com muita clareza. Se você puder voltar ao texto, ele diz aí uma frase que é tremenda. No final ele diz: eu não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Eliú acha que alguma coisa importante foi omitida. E onde falhou a sabedoria dos idosos, ele mesmo, mediante o Espírito de Deus, no seu entender, tem entendimento suficiente para fornecer as respostas certas. Aqui a gente percebe uma postura de Eliú um pouquinho crítica, um pouquinho arrogante. Mas essa crítica que ele faz à sabedoria dos antigos, mas não ele vai fazer essa crítica, mas em tese não vai acrescentar muita coisa nova. Essa forma de falar de Eliú marca muito a diferença dele de idade para os demais. Irmãos, você pode estar pensando assim: pastor, que idade poderia ter Eliú para ser caracterizado como jovem nessa cultura? Irmãos, é possível que para essa cultura e para ser caracterizado como um jovem e para estar nesse ciclo, é razoável entender que, como jovem, para aquela época, Eliú tivesse entre 35 a 45 anos de idade. O que, em tese, é uma caracterização de juventude. E ele está dizendo assim, ele está dizendo que os amigos estão errados, ele, como mais jovem, aguardou, mas agora não tem jeito mais. Ele quer participar, ele vê que não houve resposta, no seu ímpeto de juventude, ele quer dar a sua contribuição, e assim ele o faz. Versículos 15 a 22, ele começa falando. Pode passar, Romulo. Vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer. As palavras lhes fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Pergunta retórica. Resposta: não. Também vou dar minha opinião. Também vou dizer que sei. Pois não me faltam palavras. E dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro eu estou como um vinho arrolhado, como odres novos prestes a romper. Eu tenho que falar. Isso me aliviará. Eu tenho que abrir os lábios e responder. Eu não serei parcial com ninguém e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Eliú está disposto a falar, ele quer falar. Ele diz: deixa eu falar, senão eu vou explodir. Estava muito ansioso ali. Ele diz: eu estou como um vinho arrolhado aqui num odre. Só o vento fazendo pressão, vai estourar tudo. Eu preciso falar, para eu pelo menos me aliviar. Irmãos, para uma análise de temperamento, só em observar essa postura, você percebe que Eliú, ele tem o temperamento sanguíneo. Ele tem que falar, todo sanguíneo é assim. Ele tem que falar, mesmo que o que é que vai sair, não sei, mas eu tenho que falar, senão eu vou morrer. Esse imagético é muito interessante, irmãos, é muito interessante. Tem muita gente que é assim, se castiga, eu tenho que falar, senão eu vou explodir. Eu tenho que falar. E outra coisa, eu não vou bajular ninguém, não. Se eu tivesse de bajular alguém, o próprio Deus me levaria daqui. Ele está sendo sincero nas suas prerrogativas. E aqui a gente vai ver algumas coisas positivas da postura de Eliú. Eliú tem uma postura de sinceridade. Eliú não vai fazer acusações falsas a respeito da vida passada de Jó. Eliú vai criticar apenas aquilo que ele ouviu Jó dizer, e ele vai deixar isso muito claro. Mas aqui, irmãos, fica a ideia daquele jovem que quer dar contribuição, daquele que quer falar, daquele que quer participar. Pelo menos eu orei muito assim, quando eu estava vendo esse estudo, eu via muito
desse Eliú, a gente vê muito, e eu já estive mais próximo com os adolescentes da igreja, realmente isso reflete muito da alma juvenil, né, da alma da maturação, assim, a vontade de falar, eu tenho que falar, eu posso dar uma contribuição, eu tenho que participar. Eu acho isso muito legal, isso é muito salutar. É um texto que eu não tinha observado nessa ótica ainda, mas, de fato, ele quer dar vazão. O imagético é um jovem que quer se expressar. Vamos ver o que é que ele diz aí. Mais adiante, agora, os versículos 33, no capítulo 33, a partir do versículo 1. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo o que eu vou dizer. Eu estou prestes a abrir a boca, minhas palavras estão na ponta da língua, ansiedade. Minhas palavras procedem de um coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então se puder, prepare-se para enfrentar-me. Eu sou igual a você diante de Deus, eu também fui feito do barro, por isso não lhe devo inspirar temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. É interessante, irmãos, dos versículos 1 a 7, a gente vê Eliú acalmando o coração de Jó. Eliú dizendo assim: Jó, eu sou como você é, nós temos a mesma composição, sou ser humano igual a você. Eu sei que eu vou falar, o meu coração é sincero, eu estou aqui para explodir. Deus me fez, eu vou argumentar com você, esteja preparado. Agora, Jó, não tenha medo não, eu sou igual a você. Não tenha medo, eu não devo inspirar temor, eu não vou ser pesado com você. O que a gente quer é chegar num consenso, e ele começa a responder. Por que é que Eliú faz isso? Porque Jó tinha fechado a questão e exigia uma resposta. E como os amigos não responderam, ele, no ímpeto da sua juventude, ele no versículo 1 chama atenção, versículo 2 mostra que ele está ansioso, versículos 3 e 4 ele diz: as minhas palavras procedem de um coração íntegro, eu vou falar com sinceridade o que eu sei. Ele se declara preparado, ele exorta Jó, responde-me, prepare-se. Ele mostra a sua atitude e ele pede calma. Jó, tenha calma, não vou ser pesado. Segue o texto. Aí ele começa a dizer o que Jó tinha dito. Ele começa a passar, revisar, como uma boa comunicação, ele começa a repassar as palavras do próprio Jó. Pode ir adiante, homem. Mas você disse ao meu alcance, e eu ouvi bem as palavras. O que foi que ele disse? O que foi que Jó disse? Estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Eliú faz uma paráfrase daquilo que Jó tinha dito. E Eliú diz, e na sua atitude ele se limita a simplesmente repetir a substância dos argumentos que Jó tinha falado. E vai argumentar a partir desses entendimentos. E de fato, Jó tinha dito que não tinha culpa, só que no contexto, Jó não tinha uma culpa que pudesse exigir por parte de Deus um sofrimento tão grande. Mas Jó tinha dito isso, e é nessa palavra que Eliú se pega. Você diz, eu estou puro, sem culpa. Você diz, Deus está procurando um motivo. Esse Deus quer me considerar como um inimigo, e ele me inabilitou, ele acorrenta os meus pés, ele está agindo contra mim. Aí Eliú confronta Jó diante desse quadro,
mas confronta Jó de uma forma diferente dos outros amigos. Eliú confronta Jó com palavras restauradoras. Eis aí uma diferença significativa do discurso do jovem Eliú para o discurso dos mais idosos. Vamos adiante, versículos. Mas eu lhe digo que você não está certo, porque Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade, Jó, é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando um sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, Ele, Deus, pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências. Com um objetivo, Jó. Qual é o objetivo? Para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do seu orgulho. E para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Eliú confronta com palavras, mas essas palavras são palavras restauradoras. Eliú diz: Jó, você diz que Deus não fala. Eu quero dizer a você, Jó, Deus fala, e quando Ele se comunica com o homem, é para restaurar o homem. As exortações de Deus são restauradoras, para que esse homem possa se prevenir, ou prevenir que a sua alma alcance a morte, que a sua vida seja ceifada pela espada, prevenir as suas más ações, as consequências. Jó, Deus fala, ora de um modo, ora do outro. Não diga que Deus não fala. Deus fala, Jó. E de fato, irmãos, o discurso de Eliú é um discurso longo. Mas é muito interessante porque quando Eliú termina o seu discurso, aí Deus entra e começa a falar. É muito interessante esse posicionamento de Eliú. Muito interessante. Eliú age como uma introdução para aquilo que Deus vai ministrar ao coração de todos ali naquele momento. E Eliú começa a dizer: você diz que Deus não fala, Jó, não é assim. Deus fala. E aquilo que Ele fala tem o objetivo bom e perfeito de levar a vida, de restaurar as pessoas. E você está errado, Jó. Ou seja, Ele consegue repreender a Jó em alguns aspectos de erro de seus discursos, e ao mesmo tempo ele é exortativo, e nessa exortação, levando uma mensagem de esperança. Eticamente falando, Eliú é superior aos outros. Porque Eliú não está apenas lançando palavras de exortação e colocando para baixo, mas ele também está levando uma mensagem de esperança e tentando, à luz do conhecimento que ele tinha de Deus, com sinceridade e integridade no coração, a gente percebe um Eliú que quer ver Jó restaurado. Essa é a grande diferença. E é por isso, irmãos, que Eliú não vai ser citado no final. Eliú não vai ser repreendido por Deus. Porque a atitude de Eliú é uma atitude profundamente coerente. E Eliú lança uma grande pérola teológica no livro de Jó. Eliú, ele, no seu sentimento e analisando aquilo que ele falou, ele entra em sintonia, em empatia com Jó, e ele fala uma pérola teológica fantástica para esse livro, nesse momento, na história da revelação de Deus. Pode passar. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma a sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e os seus ossos, que não se viam, agora aparecem. A sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Esse é o quadro. Versículo 23. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentre mil, que diga ao homem
o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer: poupa-o de descer à cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança, ele se rejuvenesce. Irmão, qual é a grande pérola teológica que Eliú lança? E que tem sincronia com o discurso de Jó. Eliú, em primeiro lugar, traça um quadro terrível de sofrimento. Ele diz: olha, o homem pode ser castigado no leito de dor de um jeito, que os ossos fiquem tudo doendo. Ele acha, esse camarada pode estar sofrendo tanto, que quando ele come, a comida é repulsiva. Ele pode estar sofrendo tanto, que o quadro dele, quando você olha para ele, é só osso. Não se vê carne. Você pode perceber nitidamente que ele está se aproximando da morte. E os mensageiros da morte já estão chegando por ele. Mas veja, existe uma possibilidade. A possibilidade de Deus mandar um mediador. E esse mediador falar acerca da sua causa. Outra grande pérola teológica. Eliú diz: Jó, e vocês, prestem atenção nisso. Por mais que seja o sofrimento, ainda há esperança. Porque esse Deus pode mandar um anjo, esse Deus pode mandar um mediador, e esse mediador pode fazer uma grande diferença. Como? Ele vai poupar da morte, e ele vai levar resgate, e ele pode renovar esse homem novamente, a ponto dele ser como uma criança rejuvenescida. Há esperança, Jó. Deus pode prover um mediador, e esse homem que sofre, ele pode ser poupado. Esse homem que sofre, ele pode ser restaurado. Aí dos versículos 26 a 28, outra pérola fantástica. Versículo 26, Eliú começa a dizer: ele ora a Deus e recebe o seu favor. Ele vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei, torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Eliú diz o seguinte: olha, Jó, esse mediador, ele pode restaurar, e ele parte de um Deus que, quando a gente ora a ele, ele manda o seu favor, recebemos dele esse favor. Ele vê, ele tem essa intimidade, ele percebe esse Deus, e o seu coração se alegra, dá gritos de alegria, e ele é, na misericórdia grande desse Deus, voltado à condição de justo. E ele resgata a alma da morte. E essa pessoa, mesmo errando, versículo 27, preste atenção. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo. Ou seja, a pessoa que recebe essa misericórdia, que recebe essa graça, pode até errar na vida, mas como a misericórdia do Senhor é grande, o texto diz no versículo 27, ele não me deu o que eu merecia por ter errado, mas ele resgatou a minha alma, impedindo de morrer, e eu vou viver desfrutando dessa luz. São palavras de restauração que saem da boca de Eliú para Jó. Deus que restaura com graça, é o Deus que livra da morte, Jó. Há esperança. E ainda segue, versículos 29 a 33. Jó, não se preocupe tanto com a sua postura. O nosso Deus é um Deus paciente. Perceba, Deus faz essas coisas ao homem 2 ou 3 vezes, para recuperar sua alma da cova, a fim de que refuja sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e eu falarei.
Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Está vendo o desejo no coração de Eliú? Quero que você seja absolvido. Você não colocou Deus diante de uma querela, não chamou, ele respondeu o seu processo. Eu quero que você seja absolvido, Jó. Agora veja, se você não tem nada para dizer, ouça-me. Fique em silêncio e eu lhe ensinarei sabedoria. Esse é o primeiro discurso de Eliú. Tem 3 discursos de Eliú. Esse é o primeiro. São 3 discursos de Eliú, esse é o primeiro. Irmãos, quais são as grandes verdades espirituais que nós podemos escolher? Pode voltar, Romo. Volta novamente. Aliás, no caso, vá adiante. Quais são as grandes verdades espirituais que nós podemos ver desses textos aí? A gente, irmãos, pode verificar desse texto, nos inspirando, a importância da sabedoria, a importância da maturidade. Logo no início, no capítulo 32, Eliú, se você está aqui, você vai se lembrar. Eu disse que Eliú levantou um questionamento interessante. Qual foi o questionamento? Será que toda pessoa idosa é sábia? Será que todo jovem é imaturo? Isso remete à postura de sabedoria, remete à questão da maturidade. Irmãos, a sabedoria, maturidade, bom senso, são coisas muito importantes para a vida. Esse texto que nós lemos, ele está num conjunto de livros que na Bíblia é chamado de sapienciais e poéticos. Por ser sapiencial, esse tipo de livro, ele nos dá indicações e orientações para que nós possamos viver confrontando aspectos e realidades do nosso dia a dia. E essa realidade, essa importância é muito salutar para que nós possamos hoje refletir. Nós vivemos uma sociedade, irmãos, que valoriza muito a inteligência. E à luz da palavra, era mais interessante que ao invés de ressaltar a inteligência, a nossa sociedade, ela ressaltasse a sabedoria. E é fácil você entender que existem muitas pessoas inteligentes que não são sábias. Mas é muito raro você não encontrar uma pessoa sábia que não seja profundamente inteligente. Eu gosto de falar esse argumento, eu gosto sempre de utilizar uma brincadeira, uma piadinha, até para não ficar tão frio. Já está frio o clima, né? E se a mensagem for assim muito retilínea, aí o povo vai cochilar, hoje o dia de trabalho, passou o dia no comércio, o tutano da perna já farrendo assim, a vontade de chegar em casa, tomar um banho e dormir. Então, a gente tem que ir aqui e ali dar uma aquecida. Irmãos, inteligência e sabedoria. Em um dado momento, isso aqui eu já contei várias vezes aqui. 3 pessoas no avião, um pastor, um físico nuclear, um estudante. Em um dado momento, o avião, o monomotor, acabou a gasolina, o monomotor começou a cair. Aí, o que estava pilotando o avião disse, infelizmente só tem 2 paraquedas. Eu vou pegar aqui o meu e para vocês 3 só tem 2. Vocês vão ter que discutir aí quem é que vai ficar no avião. Como eu já tenho o meu, sou o piloto, eu vou embora. Abriu a porta, aí saiu. Aí ficou 3 pessoas, 2 paraquedas. Aí o físico nuclear olhou para o pastor e para o estudante e disse, olha, eu sou mais importante que vocês 2 para a sociedade. Eu tenho doutorado nisso, eu faço isso, fiz aquilo, eu desenvolvo isso na universidade não sei de onde, eu faço isso não sei o que, o avião caindo. Por isso, eu vou pegar aqui, essa paraquedas, pegou a bolsa, botou nas costas e foi-se embora. Aí o pastor olhou para o coitado do estudante,
Aí disse, meu filho, eu já me vi com o Senhor proverá a saída. Se você quiser pegar o outro paraquedas e já descer, pode descer. Aí o estudante olhou para o pastor e disse, ai, pastor, o inteligentão, ele pegou, foi minha mochila. Os dois estão aqui, é um meu e um seu. Irmãos, inteligência necessariamente não quer implicar em sabedoria. Existem pessoas, de fato, que estão há 200 anos dentro de uma igreja, mas as suas atitudes continuam sendo as mesmas. É um menino espiritual. Não tem desenvolvimento nenhum. Não sabe tomar decisões para a vida. Não sabe viver. Não sabe aplicar os princípios da palavra de Deus. Não admite mudança. E vive sem ter o toque doce do Espírito Santo de Deus em sua vida, modificando aspectos do seu ser. Existem pessoas não que são sábias. Existem crianças que, pelo fato de sofrerem muito antecipadamente, às vezes você vê crianças que já têm uma forma, uma postura diferenciada, porque o pouco que sabe, muitas vezes já quer aplicar para a prática da vida, e é isso que diferencia a inteligência da sabedoria. A inteligência é uma capacidade do homem técnica, cognitiva, de formular conceitos, mas a sabedoria é a capacidade de pegar aquilo que se aprendeu e colocar na prática e viver com bom senso. E são poucos aqueles que vivem a vida de forma sábia e que tomam decisões sábias. Eu gostaria, irmãos, de ressaltar a importância da sabedoria. Alguns textos de Provérbios, por exemplo, passa, Rômulo. Tem um provérbio que diz, Provérbio capítulo 2, versículos 1 a 6, ele diz assim, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbio 1,7 diz que o temer a Deus é o princípio de sabedoria. Irmãos, se vocês quiserem ter uma vida sábia, atentem bem para os ensinamentos do Senhor, mas que esses ensinamentos eles sejam colocados em prática. Tem muitas pessoas que conhecem os conceitos, que conhecem o texto, mas esse conhecimento ele é cognitivo, ele está apenas no campo da mente. Esse conhecimento precisa penetrar na nossa vida. E o que é melhor? Nós precisamos transformar esse conhecimento em prática. Quando nós transformamos esse conhecimento em prática e agimos de acordo com a palavra, com o bom senso, de acordo com o Espírito Santo de Deus, esse conhecimento se transforma em sabedoria. E o homem sábio toma decisões acertadas, toma decisões corretas. Você quer perceber como é o caráter de uma pessoa? Observe a qualidade das decisões que ela toma. Observe a qualidade das decisões que ela toma. Veja Tiago, pode passar, Romo. Aliás, aí Provérbios capítulo 3, versículos 13 a 18, o texto diz assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais proveitosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante vida longa, mão de honra. Na mão esquerda,
riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Esses dois textos nos mostram a importância da sabedoria. E o texto de Tiago nos dá uma visão prática daquilo que precisamos. O texto diz assim, olha, Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. No capítulo 3, versículos 13 a 17, o texto diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Aí ele demonstra o quadro. Como? Que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem do céu. Esse tipo de sabedoria egoísta é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria do alto, ela é, antes de tudo, pura, depois pacífica, depois amável, depois compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Irmãos, a sabedoria é algo fundamental. É muito bom quando nós lidamos com pessoas que têm sabedoria. Quando na nossa equipe existem pessoas sábias, a coisa que aparece logo, sabe o que é? Paz. O texto propriamente diz. Uma equipe com pessoas sábias no ambiente de trabalho pode dar o problema que for, mas o equilíbrio da paz sempre haverá. E a sabedoria que vem do alto, ela tem características: pura, pacífica, amável, compreensiva. Irmãos, nós precisamos da sabedoria de Deus para podermos viver. Segunda coisa que eu gostaria de ressaltar como verdade: Eliú está defendendo sua juventude. É interessante isso. Eliú diz, olha, logo no começo do seu discurso, no capítulo 32, Eliú está dizendo assim, olha, eu respeitei vocês, eu fiquei quietinho, vocês falaram, mas não disseram nada. Jó está do mesmo jeito, os argumentos de vocês estão do mesmo jeito, eu estou aqui, mas eu quero falar, eu quero me expressar, eu quero compartilhar com vocês, eu quero colocar para fora. De uma certa forma, Eliú está defendendo a sua juventude, defendendo o direito de falar, mesmo sendo ele de pouca idade em relação aos demais. Irmãos, não foi só Eliú que fez isso. Pessoas jovens na Bíblia fizeram grandes coisas, e muitas delas, o próprio Deus levou uma palavra de motivação para que ela não se desmotivasse pelo fato de ser jovem demais. Perceba, por exemplo, Jeremias. Jeremias no capítulo 1, dos versículos 6 a 8, o próprio Jeremias, no seu chamado, ele diz, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Aí o Senhor diz a Jeremias, o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Ou seja, não tenha medo, Jeremias, não tenha medo da sua juventude, não tenha medo de não ter argumentos, eu estou com você, você pode fazer grandes coisas também.
Não foi só Jeremias. Paulo, falando a Timóteo, Paulo vai dizer, olhe, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmãos, essa palavra, ela é uma palavra muito pertinente para um momento dessa igreja, no sentido de que a gente precisa entender os conflitos de geração. E eu louvo a Deus, porque nós temos uma juventude que está buscando adorar ao Senhor, uma juventude centrada em Deus, que vai ministrar muito, eu creio nisso. Nós temos orado por isso no colégio pastoral, e nós temos pedido muito a Deus, e aqui eu quero dizer aos irmãos, conclamar os irmãos, para que nós possamos abençoar a geração mais jovem, que nós possamos interagir com essa geração mais jovem, ajudando elas a terem mais sabedoria, porque mais dia ou menos dia, essa geração estará profundamente ativa na vida, nos ministérios dessa igreja. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu tenho visto jovens dessa igreja tomando decisões sensatas e buscando desenvolver a sua vocação diante de Deus. Irmãos, os jovens precisam de apoio, de oração e de formação. E essa igreja, os seus 95 anos de projetos, pode ter certeza, vai perpetuar no seu ministério, se porventura nós fizermos isso. Os conflitos de geração, a geração mais antiga passa sabedoria, a geração mais nova passa o seu vigor, e assim a gente segue adiante. Amém? No primeiro discurso sobre Deus, Eliú comunica 4 conceitos importantes. Deus se comunica com o homem durante a aflição. É por isso que C.S. Lewis diz, nos seus escritos, em um dos livros, ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus na vida do homem, para que esse homem possa ouvir. E Deus fala, irmãos. Eu digo por experiência própria, em determinados momentos da minha vida, eu só pude ouvir nitidamente a voz do Senhor falando ao meu coração, porque eu estava no fundo do poço e nenhuma outra voz podia me alcançar. No fundo do poço onde eu estava, só a voz poderosa do Senhor foi quem me resgatou de lá. Deus fala nos momentos difíceis. Outra coisa, Deus provê um mediador, nós sabemos disso. Aqui já no livro de Jó, a necessidade de um mediador entre Deus e os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mediador nós temos, é acessível, morreu por nós. Através dele, somos filhos de Deus. O Espírito Santo do Senhor nos selou. É Deus em nós, apontando para ele o Cordeiro. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, Deus age com graça, a sua atitude é restauradora. Eliú tem uma atitude diferente. As palavras de Eliú, elas são exortativas, mas também são restauradoras, levam esperança. Deus é paciente, irmãos. Irmãos, se Deus tivesse o pensamento como às vezes muitos de nós temos, mas Deus é paciente, gracioso. Se você nunca percebeu a graça, a misericórdia e a paciência de Deus para a sua vida, perceba isso, em nome de Jesus. Às vezes tem certas coisas que a gente vê na vida, irmãos, esse caso dessa criança que mataram em função do seu gênero, morta por um casal homoafetivo. Tem alguns discursos sociais. Eu vi pessoas dizendo, por que é que Deus não manda logo um raio e detona logo isso e acaba logo com isso?
Mas, irmãos, o nosso Deus, Ele é justo. No momento certo, Ele vai requerer dessa humanidade. Mas também precisamos entender que Ele é misericordioso e Ele é paciente. Ele é misericordioso e Ele é paciente. Irmãos, eu gostaria de orar por duas questões muito específicas, inspiradas no capítulo 32 e 33 de Jó. O capítulo 32 e 33, sobretudo o 33, fala sobre a questão da sabedoria. Sabedoria, irmãos, é uma coisa que nós precisamos para viver. Todos nós tomamos decisões. Constantemente estamos tomando decisões. E se as nossas decisões forem decisões sábias, acertadas, debaixo da vontade do Senhor, haverá paz, haverá produtividade. Você reconhece isso? Diga amém. Irmãos, a minha esposa, ela tinha um emprego. Ela trabalhava como atendente num consultório dentário, trabalhou durante 10 anos. Ela foi colocada para fora, foi demitida. E ela começou por si mesma. Ela começou a fazer bolsa e vender pela internet. E eu ajudei muito ela. Era bolsa em algodão colorido. Havia certos momentos em que ela tinha desenhado o modelo, mas não sabia a costura, a forma de como resolver aquilo na prática. E eu vi, muitas vezes, minha esposa, com dificuldades nisso, trabalhar a manhã todinha, pensando, vai para um canto, vai para outro. Aí chegava na hora do almoço, dava uma parada. Aí, antes de começar, ela pedia ajuda e dizia, Deus, me ajuda eu fazer essa bolsa, para que eu possa vender. Em muitos momentos, irmãos, eu vi ela, eita, já sei como vai ser. Aí, modificava um processo, modificava uma coisa, conseguia costurar e a bolsa, pam, dava certo. E a gente conseguia vender. Irmãos, Tiago diz que sabedoria é uma coisa que se a gente pedir a Deus, Ele dá. E eu gostaria, irmãos, de perguntar aqui, nessa noite, se há alguém que precisa tomar alguma decisão séria e precisa de sabedoria do alto para tomar a decisão. Sabedoria do alto para que essa decisão seja de acordo com a vontade do Senhor, acertada e que haja paz. Eu gostaria de pedir que no lugar onde você está, você ficasse em pé para a gente poder orar por você. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, 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 amém. Irmão, se você estiver perto de um irmão desse que se levantou, em nome de Jesus, toque nele para ele perceber que a igreja está intercedendo por ele. Não precisa ficar de lado, não é só tocar nele, só tocar nele. Toque nele. Toque nele para ele perceber que a igreja está intercedendo por ele. Se tiver alguém perto, assim, tiver alguém perto, toca nele. Toca nele. Nós vamos interceder. Esses irmãos se levantaram e eles dizem assim, eu preciso de sabedoria do alto, sabedoria do Senhor, para que nós possamos ter a decisão correta. Existe um problema a ser resolvido. E a sabedoria de Deus é necessária para que haja paz, para que haja produtividade. Nós vamos orar agora. Pai eterno e santo, Deus poderoso, esses teus irmãos que se levantaram agora, e a igreja está apoiando e dividindo esse fardo em oração. Eles se levantam dizendo, eu tenho uma decisão importante a tomar, e eu careço da sabedoria do Senhor em minha vida. Meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, e o texto bíblico nos mostra que sabedoria é algo que o Senhor dá e não joga em rosto. E nesse momento, como igreja do Senhor, nós clamamos a Ti, Deus, manda sabedoria para os Teus filhos, para que eles possam identificar a melhor opção e tomar a decisão que seja melhor, agradável, perfeita e que reflita a Tua vontade. E que haja paz no coração de cada um. Colocamos esses problemas das Tuas mãos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, toda sorte de ansiedade no coração caia por terra. Colossenses 3,15, o Deus de paz seja o juiz no coração de cada um dos Teus filhos. Meu Deus, meu Pai, nós colocamos essas causas nas Tuas mãos
e oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, eu gostaria de fazer uma última oração, inclusive para encerrar o culto. E nessa última oração, irmãos, eu gostaria de que nós orássemos pela juventude da nossa igreja. Eliú me trouxe esse imagético da juventude que quer se expressar, que tem o que compartilhar, que tem um coração sincero, que tem buscado diante do Senhor, que tem buscado ao Senhor. E como igreja do Senhor aqui na terra, e como igreja aqui local, nós precisamos abençoar os nossos adolescentes e jovens, precisamos orar por eles, para que o Senhor possa fazer grandes coisas através deles. E oro também pelo guardião do ministério, que é o pastor Maisa. Vamos orar, vamos encerrar esse culto. Peço a você que fique em pé e vamos orar pela juventude. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, poderoso, que se revela a cada um de nós. Nesse momento, Senhor, ao analisar a vida de Eliú, aquele jovem que queria compartilhar, que queria restaurar, que queria resgatar, meu Deus, meu Pai, eu olho para a juventude dessa igreja e tenho percebido, Senhor, nessa juventude, uma grande vontade de fazer a tua vontade, o teu reino, algo executável aqui. Jovens que têm procurado te adorar, jovens que têm te buscado, e muitos deles tomado decisões corretas, coerentes em sua vida, e que têm dado prova prática de que o Senhor é Deus fiel e poderoso. Eu quero clamar, Senhor, por esses jovens. Quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor lhes dê uma unção toda especial. E nesse momento, Pai, eu clamo pelo seu guardião. Eu peço, Senhor, por mais, por sua esposa também. Ele que está com o Ministério de Juventude, de adolescentes e de crianças. Dá sabedoria ao teu filho, Senhor. Que ele possa ajudar como um interventor mesmo assim, conduzindo, orientando, e que o teu nome seja glorificado, e que esses jovens sejam fortes e te exaltem cada vez mais. Pai eterno e santo, em nome de Jesus, clamamos pela família desses jovens, aquelas famílias que ainda não foram alcançadas plenamente com salvação. Meu Deus, que através do testemunho deles, essas famílias possam ser alcançadas. Pai, nós oramos abençoando as crianças, os adolescentes, os jovens dessa igreja. Oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Um bom final de semana na presença do Senhor.